Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa webconferência da disciplina de Crédito Rural. Bom, tentando fazer um resumo do que foram essas 4 semanas da disciplina, vocês tiveram a oportunidade de entrar em contato com alguns conceitos sobre o crédito rural, mas também entrando em contato do Manual de Crédito Rural, que é a base operacional de todas as normativas, questões que são tratadas dentro do crédito rural. Elas estão expostas dentro do Manual de Crédito Rural. Bom, como é que a disciplina ela foi pensada, ela foi estruturada? Num primeiro momento, nós abordamos a questão do conceito de crédito rural, qual que é a sua importância, para quem que é destinado esse crédito, e quais são os objetivos também do crédito rural. É importante salientar que o crédito ele é uma base importante da política agrícola brasileira, do seu processo de desenvolvimento, tanto do espaço rural, mas também pensando na questão do desenvolvimento do próprio país, pensando no desenvolvimento dos agricultores, das cidades, do país como um todo, da sua economia. Então, nesse primeiro capítulo, a gente trabalhou quais são as finalidades do crédito, o crédito de custeio, o crédito para investimento e o crédito para comercialização. Depois nós apresentamos a estrutura do crédito rural, que ela está baseada no Sistema Nacional de Crédito Rural, quem são os responsáveis por conduzir esses financiamentos, essa política agrícola do Brasil, que basicamente é o Conselho Monetário Nacional. E quem opera isso é o Banco Central do Brasil. Então nós temos os órgãos que são os órgãos básicos, vinculados ao Sistema Nacional de Crédito Rural, e os órgãos vinculados e também os órgãos articulados. Bom, no segundo momento, então a gente trabalhou também a questão da concessão do crédito rural, como que esse crédito ele é repassado para o mutuário, lá para o agricultor final, pensando nas suas garantias, também nas despesas que estão previstas dentro do Manual de Crédito Rural e também a sua fiscalização. É importante lembrar que o crédito ele tem uma finalidade específica, que é incentivar, apoiar a atividade produtiva. E para isso ele tem que ser bem aplicado, ele tem que ser bem administrado. Então, por isso, as instituições financeiras elas têm que se precaver para que tenha, assim, bons critérios, boas metodologias para poder liberar esse crédito, para conceder esse crédito, pensando nas suas garantias, que podem ser garantias reais ou garantias pessoais, e de que forma ela pode ter condições de reaver esse crédito. Um aspecto que eu quero lembrá-los, importante, que um ponto importante é a questão da assistência técnica. A assistência técnica no crédito rural ela é facultativa. O que quer dizer isso? Que o agricultor só vai contratar se ele houver necessidade realmente. Com raras, com algumas exceções, na verdade, para algumas linhas de crédito, a assistência técnica se torna obrigatória, com linhas especiais. No terceiro momento, a gente trabalhou a questão da operacionalização, de que forma, então, o crédito ele é liberado para o agricultor, mostrando assim, as garantias, a questão dos documentos necessários para operacionalizar esse crédito, e depois nós tratamos que é o foco principal, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O PRONAF, como um programa, ele tem um caráter extremamente fundamental para estruturar e para dinamizar a economia de grande parte dos municípios do Brasil. Porque esses municípios estão centrados numa agricultura de base familiar. Então o PRONAF ele surge em 96, passa por várias modificações, evoluiu muito nos últimos anos, tanto em linhas de crédito, mas também no volume de recursos. E dentro desse tema, dessa unidade, a gente trabalhou quais são as modalidades que são trabalhadas no PRONAF. Importante que todos esses créditos, anualmente, eles sofrem mudanças, que são editadas através do Plano Safra ou do Plano Agrícola, que indiz quais são as linhas de créditos destinadas para aquele ano, montante de recurso, taxas de juros, prazos de pagamento e assim por diante. Então, basicamente, nós tivemos esses 4 momentos, dos conceitos básicos do crédito rural, da sua normatização, do Sistema Nacional, do Manual de Crédito Rural, da concessão e operacionalização e, por último, o PRONAF. Além disso, eu coloquei um material adicional no livro-texto que fala sobre o seguro, o programa de garantia, que é chamado PROAGRO. Também,
não foi abordado de forma mais profunda na disciplina, em função do próprio tempo, mas um aspecto importante também, né, que esse recurso tem que estar garantido por um seguro agrícola, e nesse caso é o Proagro. Bom, de forma bem geral, assim, fazendo um resumo do que foi a disciplina durante essas 4 semanas, né, nós temos agora, foram propostas algumas atividades para que todos pudessem realizá-las de cada unidade, buscando justamente assim trazer alguns elementos mais práticos também, né, e conceituais do que era o crédito rural, para que vocês fossem se familiarizando com o conteúdo da disciplina. Em relação à nossa avaliação, né, que será logo a seguir, as questões que foram elaboradas, elas são basicamente questões de múltipla escolha, que estão relacionadas com os temas que foram abordados na disciplina. Então é importante que vocês leiam principalmente o livro-texto, né, grande parte das questões foram baseadas nesse material. O e-book, ele é um material de apoio, de consulta mais rápida, mas de forma a se aprofundar um pouquinho mais no conteúdo da disciplina, então eu sugiro que vocês acessem o livro-texto da disciplina. Tá? Demais dúvidas, né, a gente vai ter esse bate-papo agora, né, quem estiver online acompanhando essa discussão. Então, caso vocês tenham alguma pergunta, né, a gente pode estar discutindo a partir desse momento. Vocês podem estar acessando a plataforma online, né, para poder redigir as perguntas e estar encaminhando. Apesar que todo esse conteúdo que foi trabalhado, ele já praticamente ele faz parte do dia a dia da cooperativa, lá da Cressol. Né? Os colaboradores da cooperativa trabalham com esse instrumento praticamente quase que diariamente, né, atendendo o seu público, que na grande maioria são agricultores familiares, né, e que tem na cooperativa, na Cressol, né, o seu braço forte, o seu apoio para poder estruturar a sua atividade. Seja na questão do custeio, ou seja, na pensar em investimento. E até mesmo agora, né, com novas linhas de crédito para uso pessoal, para aquisição de novos bens, né, que às vezes não tem relação diretamente com a política de crédito rural. Mas a Cressol tem um papel fundamental dentro desses municípios menores, né, a população praticamente rural do Brasil, e ela vem crescendo muito nos últimos anos, expandindo sua atuação em outros estados e outras regiões, em função da sua proposta também de atender essa parcela bastante importante da sociedade brasileira. Então, o crédito rural, eu diria que é o foco, é o principal instrumento que nós temos hoje de desenvolvimento dentro do setor da economia que mais cresceu e que tem dado estabilidade para o país, né, em termos econômicos. Se a gente for avaliar qual foi o setor dentro das atividades econômicas do país que teve superávit, né, que teve um saldo positivo na balança comercial, esse setor foi o agronegócio, né, e muito também impactado pela contribuição dos agricultores familiares. Então vejo como uma estratégia extremamente importante e fundamental se nós pensarmos em desenvolvimento do país. É importante que a gente vá estruturando essas políticas, né, pensando de facilitar o acesso ao agricultor, de termos mais garantias mais robustas, de fácil operacionalização, e também com linhas de créditos mais acessíveis, com taxas de juros adequadas, com um montante de recursos também destinados não somente para a questão do custeio e de investimento, mas principalmente para a comercialização. Eu avalio que nós temos um gargalo bastante importante a ser superado, que é justamente de pensarmos estratégias mais vantajosas para o agricultor poder comercializar a sua safra. Eu acho que esse talvez seja um grande desafio nos próximos anos aí.
Bom, alguma pergunta, dúvidas que vocês queiram ter, ou algum comentário em relação à própria disciplina, a questão do conteúdo que foi abordado, vocês podem ficar extremamente à vontade para fazer seus comentários. Queria pontuar mais um aspecto importante, né, em relação à própria avaliação, né, que vocês estarão realizando. Eu acho extremamente importante também que vocês tenham cuidado na hora de ler as questões. Alguns enunciados estão um pouquinho longos, né, até mesmo de ter uma certa contextualização em relação à questão que está sendo solicitada para ser avaliada. Então, eu só estou pontuando um pouquinho isso, para que vocês leiam com calma, vocês vão ter um tempo adequado para realizar as questões, né, mas ela relacionada ao conteúdo que foi trabalhado, né, que foi exposto principalmente no livro-texto. Então, basicamente, questões de múltiplas escolhas, né, onde vocês terão, né, a oportunidade de estar revendo também alguns conceitos. Bom, não havendo, eu vou abrir um prazo, então, para que vocês possam, né, porventura, elaborar alguma questão. Dentro desse prazo não havendo, a gente vai encerrar nosso bate-papo aqui em relação à disciplina de crédito rural. Bom, tem uma questão falando sobre o tempo de duração da prova. Sim, a prova ela tem um tempo de duração, né, basicamente em torno de 1 hora, e vocês terão esse prazo para poder responder. Ela segue o mesmo padrão das disciplinas anteriores que vocês já realizaram, né? Então são questões de múltiplas escolhas, onde vocês terão a opção, né, de marcar a opção correta, e no final, quando vocês podem revisar as questões, somente depois após enviar encerrar a questão e enviar, é que você encerra, não tem mais condições de alterar a resposta que você inicialmente tinha postado. Então ela segue o mesmo padrão das disciplinas anteriores. Bom, em relação às perguntas, elas serão somente de múltipla escolha, não há nenhuma questão descritiva, até porque dentro do formato é difícil estabelecer um padrão para perguntas abertas, descritivas. Então eu optei simplesmente de fazer perguntas de múltipla escolha. Bom, qual a diferença entre crédito rural e o microcrédito? Bom, o microcrédito ele também faz parte da política do crédito rural. Aqui nós temos diferença, aqui nós temos um público específico destinado a esse crédito, ao microcrédito, que são valores pequenos. Então, basicamente, são destinados para aqueles agricultores, aquelas agricultoras que são enquadrados nos grupos especiais. Nós tratamos lá no PRONAF, né, que é o microcrédito destinado para o grupo B ou para o grupo A, que são programas especiais para assentados de reforma agrária ou para aqueles agricultores que têm uma baixa renda no meio rural. Então, o microcrédito ele está destinado também
né, está dentro também da política de crédito rural brasileiro. A vantagem desse crédito, né, é a questão do prazo e o juro praticamente zero. Então, se o agricultor está adimplente com seus pagamentos, ele pode ter uma bonificação, né, em relação ao pagamento desse crédito. Então, ele é destinado basicamente a um público específico, aquele crédito especial. Então, não tem uma diferença. O que nós temos é um enquadramento especial para esses agricultores. Então, o crédito rural, você vai ter índice de crédito para o grande produtor, para o médio produtor e para o agricultor familiar, e dentro do agricultor familiar você tem os grupos especiais. Então, basicamente, essa é a diferença. Uma coisa importante lembrar do microcrédito, que nesse caso, em função da assistência técnica, que nós chamamos de microcrédito orientado, né, ele é obrigatório, então, ter assistência técnica, o acompanhamento da assistência técnica nesses casos. Bom, a pergunta que veio é se existe uma política de acesso ao Pronaf no sistema Cressol. Sim, basicamente a Cressol opera crédito do Pronaf, né? Grande parte dos recursos que hoje a cooperativa repassa para os seus sócios, ela é oriundo do Pronaf. Ela teve essa origem também quando a Cressol surgiu, basicamente pensando também nesse crédito. Hoje, claro, como foi trabalhado durante a disciplina, a cooperativa ela tem que seguir a normativa daquilo que é estabelecido pelo Manual de Crédito Rural, mas ela também pode criar, né, a partir do manual, também outros critérios que possam ter mais garantias na hora de liberar esse crédito. Mas hoje a Cressol tem várias linhas, né, que são destinadas para os agricultores familiares do Pronaf, né, não só de recursos que são contratados de outros órgãos, de outras instituições financeiras, mas também de recursos do próprio BNDES. Então a Cressol hoje é uma grande parceira do BNDES que capta esse recurso e repassa para os seus cooperados. Então a Cressol sim tem, né, uma política de acesso ao Pronaf. Tem mais uma pergunta? Tá, existe uma política de acesso ao Pronaf Cressol, o acesso é permitido via Banco do Brasil. Vejam, o Banco do Brasil também é um órgão, né, responsável por repassar. Até pouco tempo atrás, o Banco do Brasil era a principal agência, a principal instituição financeira responsável por operacionalizar o crédito rural. Isso houve mudanças, né? Isso se estendeu para outras instituições financeiras e a Cressol é uma delas. Então, não somente hoje o Banco do Brasil, as cooperativas de crédito, mas também a própria Caixa Econômica hoje é um operador do crédito rural. Então, o Banco do Brasil também tem uma parcela importante, o volume maior de recursos hoje do crédito rural, ele é repassado pelo Banco do Brasil, mas os cooperados, os sócios da cooperativa Cressol, têm acesso sim a todas as linhas de crédito que são operacionalizadas pelo Pronaf. Então, não é somente uma exclusividade do Banco do Brasil. Hoje, a maioria das instituições financeiras trabalham. Claro que algumas têm um público definido, específico. Lembrando aquela questão da fonte dos recursos obrigatórios, dos recursos não obrigatórios. Então, dentro dos recursos obrigatórios, as instituições financeiras trabalham daquilo que é normatizado anualmente, através do Plano Safra.
E os recursos que não são obrigatórios, cada instituição financeira ela pode negociar individualmente com cada agricultor quais são as regras, as taxas de juros, valores e assim por diante. Então essa é a grande diferença. Então, o Banco do Brasil é o principal instituição financeira que repassa hoje crédito rural, mas as demais instituições também podem repassar crédito rural, principalmente o Pronaf. Bom, vamos lá então um pouquinho sobre as garantias, né, que podem ser solicitadas para o mutuário, né, para o tomador de crédito do Pronaf. Bom, cada instituição financeira ela pode estabelecer alguns parâmetros, algumas condições específicas para que esse crédito ele tenha maior garantia de hora de retornar, do seu empréstimo. Lembrando que toda operação de crédito ela tem uma operação de risco, né? Ela tem o seu risco e a agricultura ela é uma atividade de risco em função até mesmo das condições ambientais, né, climáticas. Então, para isso, a instituição financeira ela tem que ter um conjunto de ferramentas, né, que possam auxiliá-los, né, nesse momento de acessar o crédito. Não só para o agricultor, mas também para a própria instituição financeira. Então, para isso, né, a primeira coisa que as instituições financeiras elas solicitam para o tomador do crédito é aonde ele vai aplicar esse recurso. Então, a primeira coisa é ter um orçamento ou ter um plano, um projeto da aplicação desse recurso. A partir daí, né, tendo esse documento norteador de onde que vai ser aplicado esse recurso, as instituições financeiras elas vão pedir algumas garantias, que podem ser garantias reais, né, ou garantias pessoais também. Né. O que seriam as garantias pessoais? Nós teríamos então a figura do aval. Alguém está avalizando, né, esse tomador de crédito, dizendo, né, se em caso ele não cumprir com a sua obrigação, o outro então seria responsável para cobrir essas despesas. Né. Então esse é um aval, é um contrato que se assina entre as partes, né, uma pessoa, que dá, uma terceira pessoa dá essa garantia que ela vai estar sendo responsável. Nesse caso, então, nós temos que ter uma questão dentro das duas figuras, do mutuário e dessa terceira pessoa que vai ser o avalista, as duas pessoas têm que ter idoneidade financeira. Então, a cooperativa, a instituição financeira, ela vai usar os seus mecanismos do seu cadastro, né, que ela tem, até para ver a evolução desse mutuário, desse cooperado, em relação a seu histórico de movimentação dentro da instituição financeira. Ela pode consultar outros órgãos, né, órgãos de defesa do consumidor, SPC, Serasa, o próprio Banco Central, para ver se não há nenhum tipo de impedimento, né, de que esse agricultor seja um mau pagador. E o avalista também. Então, nesse caso, né, nós temos algumas condições, né, que pode ser, né, que foi trabalhado lá no conteúdo, algumas garantias de crédito, que está previsto dentro do manual. O penhor agrícola, né, que pode ser pecuário, mercantil ou florestal, alienação fiduciária, a hipoteca comum cedular, aval ou fiança, que eu tinha comentado. O próprio seguro, o Proagro, é uma forma de garantia também, né? Caso haja algum tipo de sinistro dentro da atividade agrícola, o seguro é uma forma de garantir que esse recurso volte para a cooperativa. Então o agricultor faz um seguro. Né? E existem também outras formas de se fazer isso. Bom, essas garantias, elas são, a Cressol existe um procedimento, né? Se vocês observarem, lá no final do livro-texto, até vou achar aqui, não recordo todas, mas existe em si um conjunto de garantias que a Cressol, junto com a sua equipe jurídica, né, com a carteira de crédito da cooperativa, ela estabelece, né, as garantias que podem ser utilizadas para cada tipo de crédito.
Então, o penhor e o aval e a hipoteca são basicamente as três modalidades que são mais utilizadas, tá? Então, no caso do penhor, né, você pode dar o próprio bem como garantia. Então, por exemplo, ele financiou um veículo para transportar sua produção. Então, nesse caso do penhor, ele pode estar penhorando o seu próprio bem, né? Ele dá em garantia esse veículo, que se porventura ele não venha cumprir suas obrigações, a cooperativa tem como retomar esse bem, né? Entrar para o patrimônio da cooperativa e depois ela pode estar leiloando, né, ou repassando esse bem, né, que foi recuperado através do crédito. Então, por exemplo, tratores, colheitadeiras, né, veículos utilitários, caminhões, você coloca o próprio bem como garantia. Existe também o penhor pecuário, que também você pode colocar, por exemplo, os animais, né, o gado de leite, né, as vacas que estão em lactação, novilhas. Então, esses animais também podem ser dados como garantia através do penhor. Existe o penhor mercantil, né, que você dá a própria safra também, né, você colheu o depositor, você pode colocar a safra também como garantia do retorno de crédito. O mais comum que nós temos do penhor, né, que eu falei também, é do próprio automóvel. Quando nós financiamos um veículo, nós deixamos esse veículo como garantia. Caso a gente não venha a quitá-lo, né, há mecanismos jurídicos de reaver esse bem. E no caso da hipoteca, está destinado basicamente a imóveis. Então, a terreno rural ou terreno urbano, ou a própria benfeitoria, a própria residência, apartamento. A hipoteca é esse instrumento de garantia que é utilizado para poder reaver o bem. Então, nós basicamente, dentro das operações de crédito rural da Cressol, nós temos esses três tipos de garantias. O aval, o penhor, agrícola, pecuário, mercantil, ou outros, e a própria hipoteca. Lembrando que todos os documentos, basicamente, né, com exceção do aval, todos esses documentos eles são formalizados através do documento que é chamado instrumento de cédula de crédito rural, e eles devem ser registrados em cartório, né, até para que tenha efeito legal. Senão, se esse documento ele não é registrado em cartório, né, ele perde praticamente a sua funcionalidade. E a dificuldade, então, da cooperativa reaver ou até mesmo acionar judicialmente esse mutuário devedor para a instituição. Não sei se há mais alguma dúvida em relação a esse tema específico das garantias. Bom, não havendo então mais nenhuma dúvida em relação ao tema da disciplina, né, eu gostaria de agradecer a participação de todos, né, que estão online nesse momento. De qualquer forma, eu coloco à disposição de vocês, caso tenha outra dúvida, ou se nós tivermos outros momentos, né, para conversarmos ou nos encontrarmos pessoalmente. Né, eu agradeço a todos, né, e se não houver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar então essa sessão, né, e desejar a vocês todos uma boa sorte, muito sucesso na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, né, e que em breve a gente possa podemos nos encontrar novamente.